Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e seja bem-vindo a mais um Dúvidas Paranormais, esse nosso quadro que acontece toda segunda-feira que eu uso para tirar as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E se você não teve a sua dúvida ainda respondida ou se surgiu alguma outra, deixa aqui nos comentários que provavelmente eu vou responder no vídeo da semana que vem. E começando por uma pergunta que estão me fazendo já há algum tempo e eu peguei aqui o primeiro comentário que apareceu dessa vez e eu vou falar um pouco sobre ela. Foi o João Pedro que ele perguntou sobre a escala do Punhos Enraivecidos e do Artista Marcial, aquele aumento de dano, como que eles funcionam juntos, se soma, se não soma, enfim, tem muita gente falando disso, então eu vou comentar a minha interpretação dessas duas habilidades juntas. E na verdade eu tenho uma interpretação meio prática, tá? O que eu entendo é, vale o maior dano. Se você não sabe o que está acontecendo, é que assim, quando você pega a habilidade Artista Marcial, você aumenta o dano do seu soco, né, dos seus ataques desarmados, de 1d4 para 1d6, e a cada nível, a cada nexo específico, você aumenta para 1d8 e depois para 1d10. E o Punhos Enraivecidos, você também já aumenta o dano, se não me engano, para 1d8 também, e te dá aquela habilidade de você poder dar outros socos quando você acerta, gastando pontos de esforço. A questão aqui é, eu não entendo que essas habilidades se somam, então você vai dar tipo 1d6 mais 1d8, ou 1d8 e mais 1d10, alguma coisa assim. Eu não acho que isso funciona. No meu entendimento, o que vale é o maior dano. Então se você tem um Artista Marcial lá em Nex 25, se não me engano, ou antes, que vai te dar 1d6 de dano ali por soco, e você tem o Punhos Enraivecidos, o que vale é o do Punhos Enraivecidos, porque ele é maior. Se por acaso você estiver jogando um Nex muito alto, onde o seu soco, por causa do Artista Marcial, já te dá um D10, mesmo que você tenha Punhos Enraivecidos, vai continuar sendo um D10. O Luca Carpegiani quer saber quando e como que a gente aumenta os atributos dos nossos personagens, né? E eu já falei disso há um bom tempo atrás, quando eu expliquei de toda a linha de evolução dos personagens, mas como eu sempre faz muito tempo, então vale a pena comentar aqui de novo. Basicamente, como que você distribui, como que você aumenta, né? Para distribuir é fácil, você vai criar uma ficha, você começa com 1 em cada atributo e você pode distribuir mais 4 pontos aonde você quiser, desde que não passe de 3 em um atributo só, e você também pode tirar um de algum atributo, deixar ele com 0 e para colocar ele em outro lugar, mantendo a regra que você não pode passar de 3 na criação do personagem. Depois disso, você vai ganhar mais 4 pontos de atributo, isso levando toda a evolução do personagem em Nex 20, 50, 80 e 95. E a partir do Nex 20, né, quando você ganha ali o seu primeiro ponto de atributo, aí os seus atributos podem chegar até 5 nesse nível de distribuição. Você pode ter outros itens e outras artimanhas, né, outras habilidades que vão aumentar o atributo, intelecto, força, alguma coisa assim, mas nessa distribuição você não pode passar de 5. E dando isso, você pode colocar os atributos, o ponto de atributo onde você quiser. Então basicamente é isso, você começa com 1 em cada, tem mais 4 para distribuir e durante a sua evolução você ganha mais 4 nesses nexos específicos que eu falei e você distribui aonde você quiser. O Marcos Paulo fez uma pergunta interessante, na verdade são duas, mas é basicamente uma. Ele quer saber se você pode apoiar um escudo no chão para ganhar ali uma proteção, uma cobertura parcial, e também se tem como guardar uma proteção pesada como ação livre se tiver saque rápido. Essa segunda pergunta é simples, eu acho que isso não faz nem muito sentido, porque a proteção você usa, então você tem uma proteção pesada no seu corpo, você vai tirar ela com um saque rápido e vai guardar onde? Então isso não faz muito sentido, eu acho que você até entendeu ali que essa pergunta não fazia muito sentido, não dá pra fazer. Agora, você apoiar o escudo para ganhar uma cobertura parcial, eu acho que depende muito do escudo, depende da situação em que você tá ali lutando ou fazendo o que você precisar fazer. É interpretativo, mas é uma boa ideia, então dependendo da circunstância, eu acredito que você pode tentar negociar isso com o mestre. Eu não vejo nenhum problema se eu estivesse escutando esse tipo de situação, esse tipo de pedido, essa ideia, no meio da luta, provavelmente eu aprovaria, porque eu acho bem bacana essas ideias que vocês têm para gerar uma defesa maior, ou um debuff maior, uma debilidade maior para a criatura, ou sair de alguma situação. Eu acho que a criatividade é a melhor parte desse tipo de jogo. O Dallas fez uma pergunta sobre o poder de classe ali de treinamento em perícia. Ele quer saber se realmente é um poder de classe, e ele é sim. Eu já falei também de todos os poderes de classe de todos os personagens, mas mais uma vez faz muito tempo, então eu tô trazendo algumas perguntas aqui que estão surgindo, mesmo que eu já tenha respondido antes, eu respondo aqui de novo. E sim, treinamento em perícia é um poder de classe. Você pode ali, a cada 15 de Nex, você pode escolher um poder de classe ou um poder paranormal, você pode escolher treinamento em perícia. Isso serve para, se você achar que você tá devendo muito numa perícia, você fez um combatente ali com nada de intelecto, você tá devendo algumas perícias, você precisa de algumas perícias, você sente essa necessidade, você
você pega em Nex 15, você pega ali o poder de classe treinamento em perícia e você treina, se eu não me engano, 2 perícias. Mas é isso, ele é um poder de classe como todos os outros, ele vai ser escolhido ou não como qualquer outro poder. Na maioria das vezes eu não vejo muita utilidade no treinamento em perícia. São situações muito específicas, depende muito da campanha, depende muito do personagem, depende muito até do tema que você está tentando montar a ficha. Mas sim, ele é um poder como todos os outros. O Ermaeus fez uma pergunta até um pouco confusa, eu demorei um pouco para entender, mas eu acho que eu entendi e eu vou responder ela aqui para você, tá? Ele quer saber se quando você cria um personagem com idade avançada ali na classe dos 40 anos, lembrando, usando a regra opcional de idade, né? Que você ganha algumas coisas aqui e perde outras ali, dependendo da idade, né? Ele falou, um personagem em Nex 5 com 40 anos, você pode escolher um poder, né, de classe ali adicional, você já começa com um poder. Ele tá perguntando se ele escolher transcender, ou seja, se ele pegar o poder de classe e transcender para ele aprender um ritual ou um poder paranormal, se ele já tem aquele -3 de sanidade, no caso do combatente, porque o combatente a cada Nex ele ganha 3 de sanidade, mas se você escolher um poder paranormal, se você transcender, você não ganha o Nex. Então se você for criar um personagem com 5% de Nex, ou seja, você está criando ele ali agora, se você pegar um poder paranormal, tecnicamente você teria que perder 3 de sanidade, então em vez do combatente começar com 12, ele começaria com 9, e eu acho que faz sentido. Obviamente você vai sempre negociar, como eu sempre falo, na maioria dessas dúvidas interpretativas. Ali negocia com o mestre, vê o que ele acha, mas eu acho que faz sentido. Se você tem uma desvantagem por escolher um poder paranormal, que é receber menos, ou no caso não receber sanidade, se você já vai começar com um poder paranormal, assim por exemplo, como o cultista arrependido, que você já começa com um poder paranormal, mas começa com metade da sanidade ali normal do personagem, eu acho que nesse caso, nesse tipo de regra também valeria. Se você escolher um poder paranormal, no caso ali transcendendo, você começaria com a sanidade menor ali, digamos que perdendo um nível de sanidade. Eu acho que faz sentido sim. O Fox quer saber se os componentes ritualísticos são infinitos, né? Se ele precisa de 4 componentes de energia para usar 4 rituais de energia. E não necessariamente ele é infinito, mas eles duram, digamos, a missão inteira. Então você só precisa ter digamos assim, gastar um slot do seu inventário, falando na questão mecânica, um slot de inventário para cada tipo de componente de ritual que você quer executar. Então se você tem ali rituais dos 4 elementos, você precisa de pelo menos um componente de cada elemento para conjurar os rituais, a não ser que você tenha afinidade, mas aí é outra história. Então inicialmente você precisa desses componentes para conjurar os rituais, mas eles são infinitos, entre aspas, eles vão durar a missão inteira. Falando na questão interpretativa, é como se você pegasse o suficiente de componentes ritualísticos para conjurar os rituais durante a missão, e cada um desses componentes ocupa um de espaço no seu inventário. Então, eu acho que o único jeito de você ficar sem eles é se você, por exemplo, perder sua mochila, ou acontecer alguma coisa e você ficar sem os seus equipamentos, sem o que estava na sua mochila, na sua mala, no seu inventário, enfim. Se você perder ele, aí você não tem mais, tem que arrumar outra forma. Mas inicialmente eles são sim infinitos, você tem um de cada e ele dura a missão inteira. O Clover News quer saber como que funciona a resistência quando ela não tem um número na frente, né? Ele disse ali que algumas resistências de algumas criaturas tá só escrito ali resistência a corte e não tem um número na frente. E na verdade assim, ela tem um número, mas tá um pouco mais pra frente, tá? Eu acho que esse é o engano que você tá comentando. Todas as resistências, eles têm um número. Então corte 10, sangue 20, energia 50, enfim, sempre tem um número. O que pode acontecer, que você pode estar lendo lá, tá escrito assim, corte, perfuração e impacto 10. Então você deve estar achando, tá, corte e perfuração é o quê? É o 10, é que ele só juntou tudo e colocou o número no final. Então se você lê alguma resistência que não tem número na frente, o próximo número que você achar vale para aquela resistência. Então se ele tiver lá, corte e perfuração 5 e sangue 10, então corte 5, perfuração 5 e sangue 10, porque mesmo que não tinha um número ali, é do próximo número que vale. E essas foram as dúvidas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo respondendo na semana que vem. Se você curtiu, não esquece do like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos desse, tirando dúvidas, falando de fichas, criaturas, comentando de homebrews e, enfim, falando de tudo relacionado à Ordem. Já a gente vai ter uma gameplay de Enigma do Medo, então talvez eu faça também alguns vídeos sobre essa gameplay, o que eu tô achando, o que eu tô esperando do jogo, porque eu também tô bem ansioso para ele, beleza? Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.